Você já tentou de tudo, seu bebê ainda acorda várias vezes durante a noite? Nesse vídeo eu vou te ensinar as 3 etapas que precisam estar bem ajustadas para que o sono noturno aconteça de forma contínua. Olá, meu povo, tudo bem com vocês? Meu nome é Ariane Gadioli, eu sou terapeuta do sono familiar. Antes de mais nada, se inscreva no meu canal e dê um like. Tudo o que vou falar aqui nesse vídeo eu já falei detalhadamente em outros vídeos anteriormente, que eu vou linkar aqui, todos eles na descrição. Mas esse vídeo aqui é igualmente importante, porque nele eu vou te mostrar como que você deve se guiar, se nortear para assistir esses outros vídeos e usar esse vídeo que estou fazendo como um guia para seguir esse processo, essas 3 etapas passo a passo. Então, comente aqui, por favor, como que andam os despertares aí na sua casa? Seu bebê tá despertando ainda muitas vezes à noite? Como que tá aí o sono noturno? Ou a dificuldade é mais nas sonecas? Eu gosto de saber. A primeira etapa que devemos fazer assim quando a gente pega aquele bebezinho da maternidade, sim, essa primeira etapa a gente consegue fazer desde recém-nascido. Não envolve técnicas de choro, não, na realidade esse vídeo inteiro, tudo isso que eu ensino não envolve técnicas de choro desacompanhado, mas essa primeira etapa é assim imprescindível que você faça com seu bebezinho desde recém-nascido. Então a primeira parte é a higiene do sono, ou seja, antes do bebê dormir, 2 horas antes do bebê dormir, não ofereça telas, brincadeiras muito agitadas, luzes muito fortes no ambiente, desligue o seu celular, esteja presente naquele momento antes do seu bebê dormir, oferecendo vínculo, oferecendo aconchego, reduza os estímulos da casa o máximo possível antes desses momentos de dormir. O segundo ponto dessa primeira etapa é a rotina. O seu bebê, a sua casa, deve ter uma rotina minimamente previsível. Ela não deve ser rígida, não deve ser engessada, mas ela deve ser seguida de uma forma que o bebê que não entende relógio consiga entender o que vem após. São ações minimamente previsíveis que mostram ao bebê que agora é hora de tomar banho, que agora é hora de comer, que agora é hora de nanar. É uma rotina minimamente previsível, nada obrigatório, nada engessado. Tem dias que isso vai sair um pouquinho do controle, é normal. Dias de doença, dias de salto de desenvolvimento, dente nascendo, viagens, mudanças, finais de semana, visitas em casa. É normal essas exceções acontecerem, mas basicamente tem uma rotina previsível dentro da sua casa. O terceiro ponto dessa primeira etapa são os rituais de sono, que é basicamente aquelas ações, aquelas pequenas atividades que você faz sempre antes de colocar o seu bebê, ou para fazer a soneca ou para fazer o sono noturno. Também precisa ser consistente e previsível. Todos os dias, basicamente, ser oferecido na mesma sequência, da mesma forma. E, muito importante também, é o ambiente adequado para o sono do bebê. Não adianta a gente fazer tudo isso se a gente não consegue, não tem um quarto adequado para o bebê dormir. Se é um quarto muito claro, se é um quarto muito frio ou muito quente, se tem muito barulho naquele ambiente. Então, eu também fiz um vídeo muito completão sobre dicas, coisas importantíssimas que você precisa se atentar ao planejar o quarto do seu bebê, o ambiente do sono do seu bebê. Esses 4 vídeos que vou linkar aqui, eles são importantíssimos e é a primeira etapa, é a base para que o seu bebê consiga dormir a noite inteira sem despertares noturnos. Basicamente, quando o bebê é pequenininho, é recém-nascido e a gente já se atenta a esses pontos, o bebê, muitas vezes com 2 meses, como aconteceu com a Luara e com o Luiz Miguel, eles já dormem a noite inteira, não precisa nem ir para a segunda etapa. Isso quando o seu bebê é recém-nascido e desde pequenininho você faz isso. Considerando que nessas 4 ações, que são esses 4 vídeos que eu vou linkar aqui, você também tem que se atentar, como eu falo também nesses vídeos, de não incluir associações, e isso eu explico como não fazer, de oferecer a ele formas de se acalmar antes de oferecer necessariamente o peito em qualquer chorinho. Então, são coisas que a gente precisa aprender juntamente com essas 4 fases, né, dessa primeira etapa, para que seu bebê, às vezes com pouco tempo, com 2 meses, tem bebês que já são capazes de dormir uma noite inteira sem despertar. E aí, então, você vai fazer
essas 4 ações, que seria higiene do sono, ambiente adequado, rotina estruturada, rituais previsíveis, por 1 mês, 2 meses, 15 dias. Eu não sei como que é a rotina da sua família. Quando a gente está numa terapia, eu oriento a família, eu analiso aquela família, eu estudo aquela família, me conecto com ela e percebo a necessidade daquela família juntamente com os pais. Eu consigo identificar quanto tempo que a gente vai fazer, de acordo com o meu plano, quanto tempo que vai ser necessário aplicar em cada etapa. Mas nesse vídeo, ele é um guia para você conseguir por si só, você muitas vezes que não tem a disponibilidade de contratar uma terapia do sono especializada, para você conseguir ter um pouco de uma visão ampla sobre o que você pode fazer, como que você pode trabalhar com coisas simples com o seu bebê dentro de casa e você mesmo com o seu feeling de mãe entender que há sim uma forma gentil, uma forma comprovada cientificamente e empiricamente, né, com todas as experiências dos meus atendimentos e das minhas colegas especialistas, que há uma forma de você fazer isso. E aí você vai decidir quanto tempo que eu vou me aplicar a entender essa rotina, esses rituais, esse ambiente, essa higiene do sono. Porque muitas famílias, quando chegam pra gente, elas não têm nada. A gente pergunta, como que é um ritual básico aí da sua casa? Você tem um ritual de sono? Ela não sabe o que é ritual de sono, ela não. Ai, cada dia é de uma forma diferente. Ou a gente fala, me passe aí uma rotina básica da sua família no dia a dia, assim, sem exceção. Assim, um dia normal. Ai, peraí que eu vou pensar então e depois eu volto com essa resposta, porque a mãe não tem aquilo na cabeça. Se a mãe não tem aquilo na cabeça, não existe rotina, não existe ritual, não tem higiene do sono, não tem ambiente adequado, não tem nada. Então, se você sabe esses 4 pontos que fazem parte da primeira etapa, que é a base, é o alicerce, você, partindo daí, vai decidir quanto tempo que você vai se empenhar em fazer essa base, esse alicerce, em erguer esse alicerce dessa estrutura. Quanto tempo? 1 mês? 15 dias? Qual que é a sua disponibilidade aí em ajustar os rituais, a rotina, o ambiente, a higiene do sono do seu bebê? É importante que você se empenhe nessa primeira etapa e que você despenda, assim, um tempo, algumas semanas, eu diria no mínimo 2 semanas, nessa etapa de ajuste de rotina, ritual, ambiente e higiene do sono do seu bebê. A etapa 2 é sobre autonomia de sono. Essa sim, tem uma forma de autonomia que eu ensino para bebês a partir de recém-nascido e tem outras formas que eu gosto de indicar para bebês acima de 6 meses. Quando o seu bebê acabou de sair da maternidade, que você já está ali aplicando a etapa 1, que eu já acabei de explicar para vocês, e vocês querem já aplicar juntamente com ela a autonomia de sono, ou 1 semana depois dela já começar a aplicar a autonomia de sono, então, para seu bebê recém-nascido, funciona também para bebês maiores, mas para bebês maiores é aquela coisa, uma criança maior acaba sendo um pouquinho mais resistente, eles conseguem testar um pouco mais a paciência da mãe, e a mãe muitas vezes acaba cedendo mais do que cederia para um bebê recém-nascido que já adormece rápido porque não está com muitas associações fortes com o peito, por exemplo. Então, para bebês recém-nascidos, eu gosto de indicar Hierarquia da Calma. Também é um vídeo que eu já fiz aqui no canal, que eu vou linkar aqui. A Hierarquia da Calma basicamente é: quando o bebê chorar, você primeiramente tente acalmá-lo com a sua voz. Se ele se acalmar com a sua voz, é porque não era isso nos despertares noturnos, tá? Não era fome, não era... Se ele se acalmar simplesmente com a sua voz, não tem nem o que dizer. E ele voltar a dormir, ele só precisava saber que você tá ali pra ele, entendeu? Se ele não se acalmar com a sua voz, tente com o seu toque. Isso tudo eu explico muito bem detalhado no vídeo. No seu toque, um tapinha no bumbum, uma mexidinha nas costas, ou só a mão firme em cima do corpinho dele, na barriguinha dele. Se ele não se acalmar com o seu toque, então você pega ele no colo e tente acalmar ele assim tranquilinha, se não der, tente começar a embalar um pouquinho. E se mesmo assim ele não se acalmar, então ofereça a amamentação. Por que que eu falo que isso normalmente não funciona para crianças um pouco mais velhas? Porque acaba servindo como um reforço positivo, que só depois de que elas choram muito é que elas vão ter o peito. Então, cada vez que elas percebem que depois de todo esse processo a mãe finalmente dá o peito,
cada vez ela pode se mostrar um pouco mais resistente e aguentar um pouco mais. Se na primeira noite ela chorou 5 minutos e você deu o peito, na hierarquia da calma, na segunda noite ela pode chorar 10, e aí você vai dar o peito. Na terceira noite ela pode chorar 15, e aí você vai dar o peito, e esse bebê vai ficando cada vez mais resistente, porque ele sabe que só tá aumentando a fase do game, mas que aquela mãe, no final das contas, vai dar o peito pra ele. Eu falo pra fazer isso com um bebezinho recém-nascido, porque o que eu vou ensinar pra criança de acima de 6 meses, a gente não pode considerar pra bebês até 5 meses, porque são bebês que ainda não estão na introdução alimentar, ainda estão naqueles primeiros meses de vida, muitas vezes da esterogestação, que é aqueles 3 primeiros meses importantíssimos. Ele precisa de toque, ele precisa de muito aconchego, não que crianças maiores não precisam, mas precisam ali também da alimentação, do leite, da sucção, da nutrição, da hidratação que vem do leite também. Então são muitos mais fatores que fazem aquele bebê realmente, assim que você vê que não deu certo mesmo, fazer a voz, o toque, o colo, então já ofereça o peito, porque muito provavelmente vai ser fome, vai ser sede, vai ser algum desconforto, ele precisa daquilo. Então a hierarquia da calma que você vai fazer com seu bebezinho desde recém-nascido, você mantém aí por 5 meses, 6 meses, até ele ter pelo menos 6 meses. Continua fazendo essa hierarquia da calma com ele, sempre oferecendo a ele a possibilidade de se acalmar de outras formas que não somente com o peito em primeiro momento. Isso também gera nos pais, na mãe principalmente, a consciência de não oferecer o peito de pronto, assim, a todo momento, sabe? Tipo, chorou peito, é isso, é peito, é isso, é peito. Não, isso dá uma consciência pra gente de que há outras formas de confortar o bebê, de acolher o bebê, igualmente seguras e igualmente aconchegantes. E o que eu gosto de falar sobre a autonomia do sono para bebês acima de 6 meses é acolher o desconforto, que seria basicamente a hierarquia da calma. Você pode fazer também a hierarquia da calma, mas sem a parte da amamentação do final, ou simplesmente quando seu bebê chorar, você pega ele nos braços, fala que tá tudo bem, tá na hora de nanar, e faz ele dormir, faz ele se acalmar. Isso quando você tem certeza que não é fome, que não é nenhum desconforto, que não é fralda suja e que ele não precisa de alguma outra coisa, não é dente nascendo, às vezes precisa ser medicado. É essa autonomia de sono que eu gosto de indicar para crianças acima de 6 meses, é acolher o choro, é acolher o desconforto, é mostrar a essa criança que existe uma forma segura de se acalmar, que ele pode se acalmar, que ele pode se aconchegar, que é saudável dormir dessa forma também, que ele não necessariamente precisa do peito todas as vezes para adormecer. E que você tá ali, tá em presença, tá ali com ele para esse momento, que você tá se fazendo presente para isso, que você não vai deixar ele sozinho em nenhum momento, até ele se acalmar. Até mesmo no vídeo que eu fiz sobre essa autonomia do sono, que eu vou linkar aqui também, eu falo sobre a analogia que eu fiz sobre um bolo de chocolate na casa da avó. É um desejo, é uma comida gostosa, é uma memória afetiva, mas não tá na hora do terceiro pedaço de bolo de chocolate, tá na hora de sair para brincar no parquinho, entende? Então assista esse vídeo também, que vai te dar uma bela de uma clareada para crianças acima de 6 meses que já precisam aí treinar um pouquinho mais essa autonomia do sono. Se você tá gostando desse vídeo, por favor, dá um like e se inscreve no meu canal. Isso me motiva a fazer mais vídeos como este e trazer mais informações para as famílias. E a etapa 3 é o desmame noturno. Essa parte é muito controversa, porque muitas mães acham que fazendo desmame noturno vai ser a solução para tudo. E esse bebê que acorda 6, 7 vezes durante a noite, com o desmame noturno, vai parar de dormir. Mas na realidade, o que ela não percebe é que quando ela faz o desmame noturno, ela acolhe essa criança de uma outra forma que não oferecendo peito. Para fazer o desmame noturno, quando a mãe decide isso de uma exaustão imensa, de um processo assim que ela está extremamente cansada, o que ela então toma como possibilidade de fazer aquele bebê voltar a dormir? É deixar ele chorando no berço? Muitas mães fazem isso, deixam os bebês chorando no berço e não oferecem o peito. O que eu indico na autonomia de sono é acolher o choro do seu bebê. Muitas mães, quando decidem, porque estão exaustas a fazer o desmame noturno, elas começam então a acolher o seu bebê, o que a gente já ensinou antes na etapa 2, sobre a autonomia do sono do bebê. Então, não é que o desmame noturno é a solução para os problemas, mas o desmame noturno é assim
a finalização, se você realmente acha que talvez aquele despertar das 2 horas da manhã está sendo por associação de sono, como foi no meu caso. Quando a Lulu tinha 1 aninho de idade, ela mamava uma vez durante a noite. Ela mamava às 3 horas da manhã. E eu acordava naquele momento mais gostoso do meu sono, ia até o quarto dela. Isso foi assim, ela faz em maio. Isso foi naquela época fria, sabe? De junho. Foi em junho, foi com 1 ano e 2 meses mais ou menos, porque foi em junho, julho. E aí eu levantava com aquele frio da madrugada. Nessa época a gente tava morando na chácara e era muito frio lá. E eu, meu Deus do céu. Aí eu levantava, pegava ela do berço, colocava ela no meu peito, ela mamava assim 30 segundinhos, soltava meu peito e ainda dava uma mordiscadinha no final. Aí eu, ai meu Deus, e cansada, devolvia ela no berço, ela, ó, dormia, voltava pra minha cama e só às 8 horas da manhã que ela acordava. Todo dia a mesma coisa. O que eu tô querendo dizer, que vocês percebam com isso, é quando o bebê, ele já tem as etapas 1 e 2, que é ritual, rotina, ambiente, higiene do sono, e depois na etapa 2 tem a autonomia de sono, que a Lulu já tinha autonomia de sono. Eu já colocava ela totalmente acordada no início do sono noturno, no berço. Ela não despertava, só despertava mesmo às 3 horas da manhã, porque ela tinha essa associação do sono nas 3 horas da manhã. Então ela já tinha a etapa 1, já tinha a etapa 2. Foi muito fácil, até mesmo a amamentação das 3 horas da manhã, na cabecinha dela eu vejo que não era uma coisa assim muito necessária, ela só acordava mesmo por hábito. E aí dava uns 30 segundinhos, já abria a boca e ainda dava uma mordiscadinha no final e acabou. E aí eu decidi, falei assim, não, a Lulu já tá com 1 ano e 1 mês, eu vou parar com isso. E aí quando ela despertou às 3 horas da manhã, na primeira noite, eu fui lá, acalmei ela, que sempre foi muito rápido acalmar ela nesse ponto, porque ela já tinha a etapa 1 e a etapa 2, e devolvi ela no berço nessa noite. Depois de meia hora ela acordou de novo. Eu voltei ao quarto, acalmei ela de novo, não dei o peito e devolvi ela no berço. Depois ela só acordou às 8 horas da manhã. Na segunda noite, ela acordou de novo às 3 horas da manhã. Eu lembro isso, gente, porque era o momento que eu estava estudando sobre isso na minha jornada toda de estudo sobre o sono infantil. E aí, na segunda noite, eu peguei ela às 3 horas da manhã, acalmei ela. Nesse momento, eu nem lembro, eu acho que eu nem falei nada pra ela, mas é uma possibilidade de falar, como eu ensino no vídeo. Tá tudo bem, não precisa mais, o TT acabou. E aí, volta ela pra cama. Nessa segunda noite, ela não acordou mais, só às 8 horas da manhã. E a partir da terceira noite, desmame noturno feito com sucesso, sem culpa, sem peso na consciência. Então, o que eu quero dizer? Eu quero que vocês entendam que quando você tem a etapa 1 bem ajustada, a etapa 2 bem ajustada, a etapa 3, que é o desmame noturno, ele muitas vezes vai ser tão natural que vai ser uma decisão com certeza consciente, com certeza feliz sua, bem decidida e sem culpa no final, que é a melhor de tudo. Então, essas 3 etapas se complementam. Todos os vídeos estão linkados aqui na descrição. Assiste direitinho, aplica cada etapa por pelo menos 15 dias e depois volta para me contar. Agora, se você já decidiu e pensa que o desmame noturno vai ser a cereja do bolo para o seu bebê finalmente dormir a noite inteira sem despertar nenhum, vem para esse vídeo que te ensino sobre desmame noturno.